Então, Salmo 92, vamos ler juntos? Diz assim: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com o saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos! O inepto não compreende, e o estulto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva, e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante, serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como do boi selvagem, derramas sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. O tema principal deste salmo não é Ano Novo, tá? Não é passagem de ano, não tem isso na Bíblia. As festas que temos na Bíblia, o Hanukkah, a festa de Purim, a festa dos tabernáculos, e outras festas, né, que a Pentecostes e tantas outras festas que aparecem, não tem nenhuma relação com passagem de ano. Isso é algo mais do povo do Ocidente, né? Essa celebração por um ano que morre e um ano que nasce. Mas esse salmo traz algumas verdades que nos levam a uma reflexão muito similar ao que nós fazemos quando chegamos no fim de mais um ano. Um balanço, uma análise daquilo que foi feito, daquilo que não foi feito, as razões de não ter sido feito, de não terem sido alcançados os objetivos do início do ano ou do final do ano passado. Então, é um salmo pertinente para que nós possamos meditar essa noite. O tema principal deste salmo é o governo de Deus sobre todas as coisas. E o versículo-chave, o versículo central, é o versículo 8, que o salmista diz assim: Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Ele está dizendo aqui que Deus está exaltado nos céus para sempre. Não haverá um momento no qual Deus não reinará, ou deixou de reinar. Ele é o Altíssimo para sempre. A palavra usada aí para Senhor é uma palavra que nós conhecemos muito bem e que deu nome até a uma seita. O nome da palavra aí no hebraico é Jeová. Essa palavra vai aparecer por 7 vezes neste salmo. E essa expressão aplicada a Deus, Jeová, significa o Deus da aliança. O Deus que tem um compromisso com o seu povo. Apesar de ser um Deus eterno, que reina para todo sempre, que jamais poderá ser destronado, esse Deus se relaciona com o seu povo. Este salmo era cantado no dia de sábado, no culto a Deus. Era um dos salmos utilizados, embora não esteja ali nos cânticos de romagem, que eram os cânticos em direção à casa de Deus. Mas era um salmo cantado pelos judeus no dia de sábado, no dia de culto. E durante a semana, havia toda uma preparação para que eles se encontrassem com Deus.
Eles não iam para a casa de Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira. O culto no Antigo Testamento pressupunha oferta, pressupunha sacrifício e pressupunha grande preparação dos corações. Aqui vem uma aplicação pertinente para os nossos dias. Às vezes estamos tão desavisados no culto. Às vezes eu tenho que participar de cultos que as pessoas estão tão aflitas, tão desatentas, tão ansiosas, tão desconectadas do que está acontecendo no culto, não dão a devida atenção e reverência. E esse salmo nos mostra, é um reflexo, na verdade, de uma preparação para o culto a Deus, para encontrar-se com Deus. Tinha um pastor lá na cidade de Paracatu, Minas Gerais, isso já tem aí umas 3 décadas, que ele dizia o seguinte: você vem para a igreja domingo, você tem que vestir a melhor roupa, não para os seus irmãos, mas para Deus. Você vai ter encontro com Deus. E a igreja lá, a central de Paracatu, teve um tempo que o pessoal parecia que estava indo para uma balada, para uma festa. Porque o povo entendeu isso, que havia necessidade de oferecer o melhor para Deus. Por isso que igreja não é lugar de bermuda, boné e de outros apetrechos, camisa regata. Tem lugares que as pessoas não podem entrar sem camisa. Praia, às vezes. Aqui não pode entrar com roupa de banho. Em cabana de praia. Imagina na igreja. Isso é, na verdade, a chamada para uma preparação. Não é a casca. Não é o que está fora. O que está fora reflete muito o que está dentro do coração. Então havia toda uma preparação para se encontrar com Deus. E nós sabemos, irmãos, que quem opera em nós, tanto o querer como o realizar, é Deus. É um Deus soberano, é um Deus que temos de nos preparar para estar diante dEle, é um Deus altíssimo, é um Deus eterno, mas que se importa conosco. É um Deus que se inclina para receber o nosso culto. E como eu disse antes da leitura bíblica, este salmo descreve características dos fiéis que confiam neste Deus. É isso que nós vamos explorar nessa mensagem. Portanto, a primeira característica dos servos que confiam no Senhor, à luz desse salmo, está aí do versículo 1 até o versículo 5. A primeira característica é um povo que efetivamente adora a Deus. É o povo que adora. Honrar o sábado era a evidência da existência do pacto. Quando nós separamos um dia da semana para cultuar a Deus, para estar na casa de Deus, nós estamos declarando que estamos no pacto também. Não é que esquentar banco de igreja vai te salvar, mas essa é uma das evidências de salvação, o desejo de estar diante de Deus na Assembleia dos Santos. Neste dia de sábado, que era lá no tempo do povo hebreu, eles rememoravam os atos de Deus por sua nação. Era um dia de memórias. A motivação do culto não é tanto pelo que Deus pode me dar. É aí que a gente já começa a tirar uma mística e uma superstição, digamos, do culto de vigília, que nós chamamos. Nós não chamamos de culto de ano novo, mas é uma noite de vigília. Culto de vigília não é para pedir bênçãos, mas culto de vigília e culto pressupõe memórias daquilo que Deus fez. Se você está aqui essa noite é porque Deus permitiu que você estivesse aqui. Quantos perigos que foram vistos, e os piores, e os maiores, e os mais graves que não foram vistos. Então, culto pressupõe memórias. E esse dia era separado entre o povo hebreu para rememorar a maneira prodigiosa pela qual Deus os libertara do Egito, do jugo egípcio. Neste dia o povo também se lembrava de Deus como o Criador de todas as coisas. Não era um dia de estar atento aos irmãos necessariamente, à roupa do pastor, o tipo de música, se foi cantado bem ou mal, se o sermão foi bom ou ruim, isso era secundário. Porque o culto, as pessoas olhavam para Deus. Aquilo que Ele fez, que ficou marcado na história dos povos antigos, que foi a libertação dos hebreus do jugo egípcio, essa história é reconhecida universalmente. E obviamente, irmãos, a lembrança
de que Deus é o Criador de todas as coisas. Só isso já era motivo mais do que suficiente para o culto. No livro de Gênesis, ou no livro de Moisés, que ele fala sobre a Gênese, no capítulo 1, por 7 vezes é mencionada a materialização da bondade de Deus. 7 vezes. Viu Deus o que fez e viu Deus que era bom. Os irmãos perceberam como que esse salmo começa? A primeira palavra que ele evoca nesse salmo, bom, é render graças ao Senhor. Bom é aquilo que Deus faz. Bom é ter Deus como Criador de todas as coisas. Os cristãos podem e devem louvar a Deus por todos os seus benefícios. Há motivos incessantes de louvor. As dádivas da criação, irmãos, ter um alimento suculento, da época, uma fruta da época, uma melancia doce, sem a injeção de esteroides, mas você ter um alimento orgânico, saboroso, aquilo tinha que tirar da nossa boca louvores a Deus, porque Ele está preservando a sua criação e propiciando coisas boas, das coisas mais singelas, as bênçãos mais complexas, como a nossa redenção em Cristo Jesus. Essa é a dádiva que deve nos impulsionar a adorá-lo. A adoração é algo que faz parte do coração humano. Assim como todo ser humano tem mente, tem olhos, tem boca, tem os membros do corpo, todo ser humano adora. Todo ser humano. João Calvino, que foi o grande reformador da igreja protestante no século XVI, na Europa, ele dizia que todos possuem a semente da religião no seu coração. Todos os seres humanos possuem a semente da religião. É o que nós muitas vezes chamamos de vício. Já viram que até as crianças viciam? Viciam no açúcar, viciam nos jogos, e às vezes se você não dá para a criança o jogo, não dá para a criança o açúcar, ela fica violenta, porque ela está viciada, porque ela está adorando o açúcar, adorando jogos ou qualquer outra coisa. E a nossa vida é essa luta no coração por aquilo que nós devemos adorar, aquilo que devem estar voltados os nossos olhos, as nossas forças, os nossos investimentos, a nossa vida. De maneira geral, todos adoram. O problema não é adoração, até o ateu, que não acredita em Deus, adora alguém ou alguma coisa. Até o ateu. Eu costumo brincar, já viram aquelas pessoas que ficam abraçando árvores, dizendo que Deus é a árvore, está na árvore, e abraçam as árvores? Na Índia, a vaca tem mais valor do que o ser humano. Você pode atropelar 100 pessoas, atropela uma vaca para você ver. No Brasil não está muito diferente. Dependendo do pet que acidentalmente você atropelar, olha que você vai ter problemas. Adoração. O problema não é a adoração, é a direção que está a adoração. Se a direção está para Deus ou para a sua criação. Então, a Bíblia nos fala que de maneira geral os homens optaram por adorar a criação ao invés do Criador, as coisas criadas, é o que diz Romanos, capítulo 1. Os cristãos genuínos precisam adorar de coração a Deus, reconhecendo primeiro quem Ele é, quem é esse Deus, e aquilo que Ele faz, aquilo que Ele fez, aquilo que Ele faz para o seu povo. E a nossa adoração deve se concentrar nos atributos dEle, naquilo que Ele essencialmente é. Deus não é ser humano, Deus não é gente, não existe nada na criação que seja comparável a Deus, por isso que a idolatria é uma abominação. Deus diz na sua palavra: a quem vós me comparareis no céu e na terra?
Não existe nada que possa ser comparado com esse Deus tremendo. Ele é o ser digno de toda adoração. Só adora a Deus quem o conhece. Quem não o conhece, não adora. Portanto, o culto estava mais voltado para memorar do que necessariamente pedir, para lembrar. Essa era uma das naturezas do culto. E ao meditar na nossa história com Deus, nós vamos notar de uma forma muito clara, de uma forma inequívoca, os seus cuidados e as suas pródigas bênçãos sobre todos nós. Se você está aqui essa noite, pensando que foi merecedor de alguma das bênçãos de Deus, saiba que não. Nós não somos e nunca seremos merecedores de absolutamente nada que venha das mãos desse Deus bondoso. É essa consciência que nos move a adorar. Um dos significados originais dessa palavra é colocar a cara no chão. É se recolher à insignificância diante de um ser grande. É se curvar diante dele. Na verdade, o propósito principal pelo qual nós fomos criados é para apreciar a grandeza, a beleza e os feitos de Deus. É gozá-lo para sempre, ou seja, encontrar nele, nesse Deus, a verdadeira alegria e o verdadeiro contentamento. A nossa verdadeira alegria não está na esperança de um ano bom, porque talvez o ano não corresponda às nossas expectativas. Talvez não seja um ano tão bom como nós aguardamos. Mas a verdadeira alegria e o verdadeiro contentamento da vida está em Deus. Todas as alegrias deste mundo, todo o contentamento deste mundo é transitório, é fútil. Se tem uma pessoa que amamos, um dia ela vai morrer ou nós vamos morrer. É um alimento que nós vamos consumir daqui a pouco, vamos consumir, daqui a pouco passou. Vamos estar com fome amanhã de manhã, vamos precisar comer de novo. Deus está querendo dizer algo por meio dessas coisas. Que não existe o verdadeiro contentamento, sossego para a alma, alegria, sem adorá-lo. E essa é uma das características dos servos que confiam no Altíssimo. Agostinho de Hipona, no século III, disse sobre esse desassossego da alma, nas suas confissões orando: Senhor, Tu nos criaste para Ti mesmo, e os nossos corações não encontram sossego, enquanto não repousarem em Ti. Os nossos corações não vão encontrar paz, a verdadeira paz, o verdadeiro sossego, enquanto não repousarem no Senhor. Outra característica dos fiéis que confiam no Deus soberano, e aqui eu não quero soar triunfalista ou com clichê evangélico, mas essa é uma das características dos que confiam nesse Deus soberano. Um povo mais do que vencedor. Não é um povo vencedor, é um povo mais do que vencedor. E aqui eu não quero ser triunfalista. Do versículo 6 ao 11, o salmista volta a sua atenção para os inimigos do Senhor, que são abundantes, estão cometendo toda sorte de maldades e deliberadamente transtornam a vida dos servos de Deus. Nós oramos a Deus constantemente: Senhor, livra-nos das mãos do homem sanguinário. Nós oramos constantemente pedindo a Deus que nos livre do homem mau, que nos livre do mal, que nos dê uma bem-aventurança. O inepto, o estulto do versículo 6, significa insensato, grosseiro, selvagem, sem valores, sem discernimento, um bicho. Eu não gosto de ver a maldade humana elevada à potência ou mais do que à potência. E às vezes quando
temos alguns casos que chocam a sociedade da maldade humana, um assassino em série, um serial killer, ou coisas dessa natureza, como tivemos recentemente o João de Deus, não por causa do que ele acreditava, mas por causa da maldade no coração dele, e de usar uma posição de poder para fazer o que ele fez. As pessoas dizem o seguinte: não é possível que essa pessoa estava no juízo perfeito, ele estava possesso. Mas não, irmãos, ele não estava possesso. A maldade do coração humano, o inepto, o estulto. Em nenhum momento esse salmo está falando de possessão, está nos falando sobre a maldade. Pessoas desse tipo são como a relva, elas não têm raízes profundas. A relva é visível, é perceptível, e essa neblina turva a nossa visão, nós não conseguimos enxergar. Mas já perceberam que a neblina passa rápido? Ela aparece, toma conta de tudo, você tem uma visibilidade quase zero, te prejudica. Se for na estrada, pode ter um acidente, se você não reduzir, talvez até parar, dependendo da intensidade da neblina. Mas logo ela desaparece. E quando você olha para aquela paisagem, você pensa assim: puxa, não é possível que tinha aquela relva aqui. Eu me lembro quando eu fui a Gramado, na chegada, eu não via nada. Mas, gente, o pessoal diz que essa cidade é bonita, eu não estou vendo nada aqui. Era uma neblina que eu não sei como que o pessoal do transfer chegou. Eu acho que o carro já estava programado para chegar no hotel. Não via absolutamente nada. Aí no dia seguinte, realmente a cidade é bonita, é interessante. Mas eles são como a relva. Eles não têm raízes profundas. O seu verdor desaparece rapidamente. Por outro lado, os fiéis a Deus são como palmeiras e são como cedro. O texto nos traz algumas figuras sobre permanência e poder. Palmeiras e cedro, o poder do boi selvagem, que era sinônimo de força, um boi indomável, que não pode ser contido. Eu mal comparo as touradas lá na Europa, na Espanha. O touro, quando está desgovernado, tem que esperar ele dar uma acalmada. Você não consegue ali acalmar o bicho, ele tem que calmar, ele fica incontido por alguns instantes. E quem estiver perto pode ser afetado. O óleo que aparece aí na parte B do versículo 10, era usado para habilitar pessoas para ofícios. Reis, sacerdotes e profetas eram ungidos com óleo. O que o salmista está nos comunicando aqui? Embora o ímpio floresça, apareça, mas o que vai permanecer é o justo. É o justo que vai ser devidamente habilitado por Deus para cumprir a sua missão neste mundo. Na epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 37, ele diz que apesar das adversidades, do inimigo cruel, das situações desfavoráveis, nós somos mais do que vencedores. O amor de Deus a nós nos torna mais do que vencedores. Em Romanos 8, 31 a 39, está descrito a respeito de todo um exército de inimigos temíveis voltados contra nós. O que dizer dessa lista de dificuldades que Paulo coloca no versículo 35? Paulo chega a dizer que nós fomos considerados como ovelhas que foram colocadas para o matadouro, para serem abatidas. Paulo chega a dizer isso sobre o cristão. O que dizer dessas adversidades? E uma parte que me intriga bastante, ele coloca uma série de dificuldades, nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade. Aí ele chega assim e resume: nem qualquer outra criatura, ou seja, nem o que possam inventar de máquina de maldade, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meus irmãos, são tantas oposições. O mundo que nos odeia,
Porque quem não é com Cristo, espalha, não ajunta, espalha. O pecado que ainda habita em nós e é um fantasma poderoso, um adversário que tem derrubado a muitos. A morte que sendo um inimigo derrotado, nós podemos dizer que isso é verdade, Cristo derrotou, mas ainda não está destruída. É um inimigo que não está completamente destruído. E Paulo diz que nem mesmo a vida e nem a morte pode nos separar do amor de Cristo. Na vida vivemos com Cristo, na morte morremos com Ele. Porque morreremos com Ele, se morremos com Ele, ressuscitaremos também com Ele. Então a morte para o cristão, a morte física, não é uma separação, mas é um portal realmente de encontro com o Senhor. Nós sabemos pela Bíblia que aqueles que morrem no Senhor não dormem. Imediatamente eles já vão se encontrar com o Senhor. Imediatamente. Mas ela continua sendo um inimigo que não foi completamente destruído. O fato é que entre o começo e o fim da nossa existência nesse mundo, há um profundo vale de lutas e conflitos. São muitos conflitos, muitas dores. Na semana passada, no feriado de Natal, estou orando a Deus para que não se repita, novamente o meu ombro deslocou, mas uma dor terrível, bem no feriado. E aquilo ali, eu fico pensando, meu Deus, isso aqui é um café pequeno para o que vem à frente. As dificuldades que eu ainda vou enfrentar adiante. Então, entre o começo e o fim, há um profundo vale de lutas e conflitos. Contudo, o viajante no caminho da salvação tem a segurança da vitória. É essa a nossa segurança. Na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, na chamada Galeria dos Heróis da Fé, nos deparamos com uma lista de pessoas anônimas, cujos nomes não aparecem, pessoas que foram torturadas, ridicularizadas, açoitadas, acorrentadas, apedrejadas, cerradas ao meio por causa da sua fé no Senhor. Mas Paulo nos ensina que o amor de Deus por nós nos torna mais do que vencedores em todas essas coisas. É uma vitória diferente da vitória que o mundo pensa. É diferente da vitória que o mundo pensa. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui para levantar a mão, todo mundo vai levantar. Quem não passou por uma tribulação? Muitos vão rir e dizer, uma? Só uma? Talvez muitos estão passando agora à noite, por situações complicadíssimas. Mas a certeza que nós temos à luz da palavra é que nós somos mais do que vencedores no Senhor. Então, além de ser um povo que adora e mais do que vencedor, outra característica dos fiéis que confiam no Deus soberano, e a última que eu quero retratar aqui essa noite, está do versículo 12 até o 15, é um povo que floresce. É um povo que floresce mesmo nos lugares mais áridos e mais secos. Não é à toa que o povo peregrinou 40 anos no deserto e coisas extraordinárias aconteceram ali. As roupas não se desgastaram, as sandálias não se desgastaram. Durante o dia eles tinham a proteção do Senhor com a sombra, à noite uma coluna de fogo. Pela manhã o pãozinho quente do céu, deve ser um pão gostoso, né? Deus deve fazer um pão muito bom. De manhã aquele pãozinho quente, para quem gosta de pão. Deus chegou a mandar aves, codornizes para o povo se alimentar. E sempre esse cuidado de Deus, no deserto. No deserto. E eles estavam caminhando para algo mais excelente, que era a chamada terra prometida. A terra que mana leite e mel. E nós estamos no deserto. Às vezes, quando vem uma adversidade, irmãos, muito aguda para mim na igreja, eu fico pensando, Senhor, é duro demais. Mas sabe o que Deus está querendo nos dizer por meio da adversidade?
nossa casa não é aqui. Nossa vida não é aqui. A terra prometida não é aqui. A terra que mana leite e mel não é aqui. Isso tudo é passageiro. Há uma cidade excelente para aqueles que confiam no Senhor. Enquanto os estúpidos e os insensatos são como a relva, os justos são como árvores frondosas. Os que são mais antigos vão lembrar do mogno. Lembram daquela madeira? Uma madeira de lei? Quem é mais novo, só o MDF para baixo, né? Mas quem é mais antigo sabe do que eu estou falando, o mogno. O mogno trabalhado. Era uma madeira cara, um mobiliário caro, mas valia a pena porque durava. Hoje nós fazemos algo com MDF, bateu uma água, acabou. Em Brasília é um tipo de madeira que dá certo, mas em lugares úmidos empena todinha. Então já não é adequada para fazer móveis com ela. Mas ele fala que o justo é como a palmeira e o cedro. A cedro é reputada como uma das árvores mais largas do mundo, irmãos. Do mundo. Era uma árvore muito larga. Eu não consegui medir ou trazer essa medida. Mas era de 5 metros de largura para lá. Era muito larga. Ela era larga e alta e centenária. Uma árvore antiga. Que ficava fincada, fixada por muitos anos. Então, ele florescerá. Significa será cheio de vigor e tem o significado também de resplandecer. Esse florescer. O cristão é incansável. O cristão não desanima. O cristão está contra todos os prognósticos ruins. A fé dele não desfalece. Provérbios capítulo 4, versículo 18, diz que a luz do justo é como a luz da aurora, que de manhã, ali por volta das 6 horas da manhã, muito fraquinha, mas ela vai crescendo, crescendo, e aqui em Brasília, que é alto, um local alto, dá 8 horas da manhã, você já não aguenta ficar muito no sol. Dá meio-dia, Deus me livre. Queima mesmo a pele. Precisa usar o protetor solar. Então o justo florescerá, onde ele estiver, em meio às adversidades. Então, permanecerão verdejantes, viçosos, ou seja, não se entregarão à murmuração. Embora sejamos afetados pelo tempo, pelo envelhecimento e diversos problemas na saúde, lembremos, irmãos, Deus continua o mesmo. Sua vontade sempre será boa, sempre será agradável e sempre será perfeita. Onde estiver um justo, ele vai florescer. E as folhas dessa árvore irão fazer sombra para aqueles que chegam, os passarinhos irão se aninhar a essa árvore frondosa e frutífera. O justo florescerá, por incrível que pareça, a sua vitalidade não depende do ambiente, não depende da economia, não depende da violência da cidade, não depende das circunstâncias, mas a sua vitalidade depende do Senhor. Então eu quero concluir essa mensagem breve, destacando essas características dos fiéis que confiam nesse Deus eterno e todo-poderoso. Um povo que o adora, cuja adoração está concentrada nele. Um povo mais do que vencedor, a despeito de tudo e de todos. E um povo que floresce, mesmo nos lugares mais difíceis. John Knox, que foi o fundador do presbiterianismo, foi um homem de Deus. John Knox ficou como escravo nas chamadas galeras. Essa palavra galera nós usamos com a gíria, mas as galeras eram aquelas embarcações em que os escravos ficavam na parte de baixo, remando, acorrentados uns aos outros, quase que 24 horas por dia, suas necessidades eram feitas ali, eles dormiam ali mesmo, deitados na proa ou no piso do navio.
John Knox foi um homem de Deus porque ele pregou o evangelho nas situações mais adversas. Era o período do catolicismo. E John Knox estava numa situação de escravo. E daí eles trouxeram a imagem para John Knox adorar juntamente com o pessoal da embarcação. John Knox jogou a estátua no mar. Apanhou por causa daquele ato. Mas nunca mais afrontaram a fé de John Knox. Pela providência de Deus, John Knox foi liberto e começou a pregar na Escócia, mas as pessoas não se convertiam, e era um pregador fervoroso, e na oração de John Knox, ele chega a dizer: Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro. Dá-me a Escócia, senão eu morro. E o relato histórico nos fala que houve um grande avivamento ali naquela região, naquele país. E naquela ocasião foi fundada a Igreja Presbiteriana, há mais de 500 anos atrás. Um homem que floresceu no deserto. Um homem que floresceu nos lugares mais inusitados do mundo. Assim são os cristãos. Estamos na virada de mais um ano e, como sempre acontece, as pessoas estão cheias de esperanças no ano que virá, de que esse ano será melhor do que o que está passando. O ano que vem será melhor do que esse. Nós desejamos a paz, a saúde, a prosperidade para nós mesmos, para os nossos amigos, para os nossos irmãos, para os nossos parentes. E não há nada de errado nisso. Nós temos que buscar isso mesmo, nosso bem-estar. É bom que estejamos buscando melhoras e crescimentos em nossas vidas e nas pessoas que nos cercam. Mas o que preocupa às vezes nessas passagens de ano é a expectativa exacerbada numa virada de ano. E as tradições supersticiosas que às vezes até alguns crentes têm. Então, o uso de determinadas cores para alcançar alguns resultados, 7 pulos na praia, nas ondas da praia, dar um beijo em alguém na hora da meia-noite, alguém que você ama, um abraço, como se isso fosse atrair alguma coisa boa. Comer isto ou aquilo, se você comer esse tipo de dieta, pode ter certeza que vai ser um ano de muita saúde. Meus irmãos, para os supersticiosos que gastam muito para satisfazer tais exigências, não há nenhuma garantia de que o ano será verdadeiramente bom. Nós não podemos depositar a nossa esperança nessas crendices, nessas superstições. O povo brasileiro, infelizmente, é muito supersticioso. Eu já entrei em casas que tinha saída pelo fundo. Pessoas crentes, entrei pela frente, aí eu ia sair pelo fundo. Não, pastor, sai pela frente, porque o senhor sabe como é que é, né? Como é que é o quê? São muitas crendices que nós nos apegamos. Mas lembre-se, momentos como esse, é momento de rememorar os grandes feitos do Senhor para conosco. Que Deus nos ajude a cultivarmos uma esperança renovada nele, mas fixados naquilo que ele já fez, fixados naquilo que especialmente ele é. E que esse ano realmente seja um ano de bênçãos, de vitória, de graça do Senhor, de socorro do Senhor, de refúgio no Senhor. Mas não só esse ano, a nossa jornada cristã inteira. Amém.